Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. Que seja sobre a sua família a luz que brilha mais do que o sol, a luz do Espírito Santo do Senhor. Nós queremos conhecer você que nos assiste. Apresente-se, diga de onde você é. É tão bom contar com a sua companhia. Comente, curta, compartilhe esses episódios se você nos assiste pelo YouTube. E você sabe que também pode nos assistir pelo canal 126 da TV e pelo canal 85 da Sky Livre. Como vocês estão acompanhando, nós estamos em uma sequência de episódios que tratam da vida profissional e da constituição da família, da vida profissional, na conversa com os nossos queridos pastores do Conselho Presbiteral da nossa igreja. Quem será que nós teremos hoje conosco? Vou deixar para minha amiga professora Fernanda Becali apresentar. Paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor, Kézia, é uma alegria nós estarmos em mais um episódio para conversar com os nossos pastores, porque o nosso objetivo é que os pais sintam-se acolhidos nessa importante responsabilidade que nós temos de orientar os nossos filhos num caminho seguro. E que os nossos filhos sintam-se inspirados pelas diferentes experiências que nós temos ouvido dos nossos pastores muito amados e que têm sido compartilhadas aqui com o objetivo de fortalecer as nossas vidas, de mostrar o caminho do Senhor e que nós devemos andar. E hoje nós recebemos um pastor que verdadeiramente é internacional, né, Kézia? Está conosco o pastor Gerson Belus. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, professoras Fernanda e Kézia. É um prazer estar aqui agora. Eu não sou internacional. Claro que é. Eu sou brasileiro com muita honra, viu? Muito obrigado pela oportunidade. A paz do Senhor, a você que nos assiste. É muito importante saber que esse canal tem sido muito visto e divulgado entre o nosso povo. Daqui a pouquinho eles vão descobrir o porquê do internacional, né, Kézia? Não é? Pois é, pastor, nós estamos aqui felizes em receber o Senhor. Tradicionalmente nós temos recebido o casal, então já deixamos o nosso abraço aqui para a irmã Ruth e para toda a sua família. É uma honra recebê-lo aqui neste programa que fala das nossas famílias. Nós estamos aqui, pastor, hoje querendo conhecer um pouquinho do chamado do Senhor na sua vida. Então, muitos conhecem o Senhor pelos programas, pelos seminários, o programa Lâmpada para os Meus Pés, que é uma bênção, não é? É um programa semanal e já antes da pandemia, antes de nós termos tantos canais, nós já ouvíamos muito a voz do nosso pastor Gerson, né? Uma bênção para nós. Mas nós queríamos conhecer, pastor, um pouquinho da sua história nessa oportunidade. Se o senhor nasceu num lar cristão, como foi o encontro mais precioso da sua vida, o encontro com o Senhor? Conta para nós um pouquinho. Muito bem. É tão gostoso a gente voltar no tempo, né? É bom, né? Meus pais já estão com o Senhor, mas eles foram maravilhosos para mim, seu Jorge e dona Dirce. Eu nasci num lar evangélico, né? A gente veio de uma igreja tradicional e lá eu tive a oportunidade de frequentar a escola bíblica dominical. E foi lá que eu pude aprender muitos corinhos que até hoje nós cantamos na nossa igreja aqui e até ter o contato com a palavra através dos ensinos bíblicos e decorar versículos e conhecer a Bíblia com aquela estrutura, né, de livros da lei, livros históricos e assim sucessivamente. Eu me lembro de muitos detalhes maravilhosos da escola bíblica e é por isso que eu sou um apaixonado pela EBD. A escola bíblica marca a vida da criança e é muito interessante. Eu já queria deixar um versículo com os nossos irmãos. Amém. Porque é aquele, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Está aqui o exemplo de um velho pastor que foi ensinado na escola bíblica, professoras. E aí, o que aconteceu comigo é que naquela fase de adolescência, eu me desviei, saí, né, do caminho do Senhor
não tinha de fato uma experiência marcante. A experiência marcante foi aos 18 para 19 anos. Quando eu tinha por volta de 17 para 18 anos, Deus começou a falar ao meu coração com alguns sinais para eu voltar à presença dele. Então começou a me libertar de vícios, né, que a gente tinha na juventude. Alguns vícios assim difíceis de serem abandonados. Por exemplo, o vício do cigarro, né? Eu tive isso, foi terrível. Mas Deus me libertou assim de um dia para a noite. Foi uma bênção, foi uma sabedoria dos meus pais e nós fizemos um pacto assim. Eles já sabiam que Deus tinha um propósito no meu retorno à presença do Senhor e eu aceitei o desafio e de um domingo para segunda-feira eu fui liberto desse poder terrível, né? E aquilo começou a mexer com o meu coração. Eu falei, Deus está falando comigo. E foi num vestibular que eu estava fazendo e que eu fui para uma prova de português. Na minha cabeça, no calendário, era prova de português. Quando eu cheguei lá, eu vi todo mundo com esquadro, compasso, lápis, borracha. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Não é português, né? Eles falam, não, é desenho técnico. Eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu esperava que essa prova fosse no final para dar uma estudada, alguma coisa, para não tirar zero, porque eu tinha certeza que eu iria bem nas outras matérias. Ali eu falei, bom, eu vou fazer uma oração. Eu sabia que Deus estava mexendo comigo, né, tocando no meu coração, mas eu resistia firmemente. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, se Tu tens um plano para a minha vida, eu quero que o Senhor me abençoe aqui. Eu acabei de orar, professora Fernanda e professora Kézia. Chegou um amigo e falou, rapaz, cadê seu material? Eu falei, rapaz, eu vim para a prova de português. Ele falou, não, rapaz, vem cá que eu vou te dar umas dicas, eu tenho material reserva aqui, me deu lápis, borracha, régua e tal. E me deu umas dicas. Aquilo para mim era grego, né? Mas tudo bem. E aquela oração ficou no meu coração. Quando eu peguei a prova, para vocês terem uma ideia, resumindo a ópera, né? Eu fiz 8 questões de 10 questões. Eu tirei 8 naquela prova. Deus abriu a minha inteligência, respondendo a minha oração. E até hoje eu me quebranto, porque foi um primeiro momento que Deus disse, olha, você é meu, não seu tem por lugar onde não escapar. é no mundo. E aí eu fui para alguns cultos, e um culto que foi a minha decisão mesmo ao lado do Senhor foi quando um grupo de jovens foi numa igreja que os meus pais estavam frequentando, né? E eles me levaram, eu já estava na universidade fazendo o curso, e eu fui eles até hoje cortam careca, né, os calouros, eu fui carequinha com uma boininha, levei a Ruth comigo, a gente já estava namorando, e eu disse, nós vamos numa igreja longe, num bairro, e aquele grupo de jovens animado e tal, cantando louvores, foi naquela época do despertamento, né, dos Vencedores por Cristo, não sei, vocês não pegaram essa época, mas muitos grupos de jovens se montavam ali nas igrejas, e esse grupo de jovens foi nessa igreja e eu estive lá. Quando um jovem começou a dar o testemunho dele, ele tinha até dificuldade de dicção, ele era gago, e eu, naquela coisa de universitário, achando que era muito importante, falei, o que esse rapaz está... O que ele tem a dizer que vai ser útil para mim? Que vaidade, né? Mas aí ele começou a testemunhar, eu falei, que libertação maravilhosa. Aí ele começou a cantar um louvor e ali eu me derramei mesmo. Ali foi o momento da minha conversão. Né? E eu chorava muito, só que eu estava com vergonha da Ruth, né? Aí eu virei assim pro canto. E comecei a chorar e entreguei ao Senhor. Quando eu virei, ela estava chorando também, virada para o outro lado.
E foi o grande momento da nossa vida. E a partir dali, nós nos congregamos nessa igreja, que era uma igreja, né, de renovação. E ali nós fomos batizados com o Espírito Santo, e o Senhor nos deu dons. E ficamos 4 anos naquela igreja até conhecermos a obra. Pastor, esse testemunho é tão importante, porque eu fico pensando quantos precisam receber essa bênção. E às vezes, nesses dias difíceis, corridos, não param para ouvir a voz que mais quer falar ao nosso coração. É verdade. E mudar, transformar a nossa vida, né? E tantos pais que aqui nos assistem, às vezes podem estar passando por uma situação difícil com seus filhos. E aqui o pastor está lembrando para todos nós que não existe vício, condição, cenário que seja maior do que a voz do Espírito Santo, mais poderosa que a luz que brilha mais que o sol, que transforma todas as coisas. E é algo tão maravilhoso que todas as vezes que nós falamos sobre esse primeiro encontro, esse primeiro amor, é um momento de muito quebrantamento, de alegria para cada um de nós, e olhar para trás e falar, meu Deus, como o Senhor foi maravilhoso comigo, transformou a minha vida, e hoje eu tenho uma outra caminhada, porque naquela ocasião eu decidi me entregar para o Senhor. Então nós ainda estamos em oração pelos que nós amamos, que ainda precisam ter esse encontro, ter um coração, uma terra fértil para essa semente tão preciosa que quer fazer frutos, transformar a nossa vida, né, pastor? É verdade. A gente se quebranta porque foi uma guinada na vida, né? Uma mudança que a partir dali eu falei, não, eu vou encerrar esse primeiro curso de graduação, eu quero ser pastor, quero ser missionário. E aquela primeira... Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos, aí eu terminei meu curso, e com 23 por aí eu falei, não, agora eu vou começar a estudar para ser pastor, eu quero ser missionário, e tempo integral, quero abandonar tudo, né? Encontro transformador, a vida não tem mais sentido fora. Exatamente. E Ruth me acompanhou em todos esses momentos, né? A gente se converteu junto, fomos batizados juntos, batizados nas águas com o Espírito Santo, e o Senhor nos deu dons e caminhamos juntos. Nós nos casamos em maio de 1977, 28 de maio de 1977. É história. Veja, o programa não é arqueológico, né? Mas nós já gostamos de uma história da família, pastor, de saber os nomes dos filhos, dos netos. Então, a Ruth é minha esposa, né? Nós somos casados esse tempo todo. E minha filha mais velha é Sara. Ela mora em São Paulo com a minha neta, Ana Beatriz. Meu filho chama-se Daniel. Ambos nasceram em São Paulo, né? Hoje Daniel mora com a esposa, Rúbia, nos Estados Unidos. Eles moram em Orlando, e eu tenho 2 netinhos. Tanto o Luquinha, que é o Luca Bellucci, né? Lá pode falar o sobrenome assim. E a Giovanna Bellucci também. E são orgulhos nossos, né? Porque a família é tudo para nós, né? Uma alegria. Sabia, Fernanda, que o pastor e Ruth tem uma coisa bíblica no nascimento? Tem uma curiosidade. Eu nasci numa cidade chamada Palestina, no interior de São Paulo. Uma cidade que tem hoje, no último censo, tinha 13 mil habitantes, uma pequena cidade. E a Ruth nasceu também no interior, embora ambos fomos criados na capital. Eu fui para a capital com 6 para 7 anos, ela também muito novinha. Mas a cidade natal da Ruth é Nazaré. Então tem um palestino e uma nazarena, né? Já tem um sentido, até. É uma curiosidade, né? Pastor, nós temos aprendido muito com os nossos pastores, que têm compartilhado esse momento conosco e com as famílias que nos acompanham. Sim. Nós já queremos agradecer, a Kézia ressaltou, por esse primeiro ensino maravilhoso que o Senhor trouxe para os pais,
que é ensinar as crianças, desde pequeninas, os valores cristãos, a valorizar a escola bíblica dominical, porque esses valores, embora possa acontecer em algum momento dele se afastar do Senhor, mas esses valores ficam guardados e pela oração o Senhor os traz de volta, como o Senhor trouxe o Senhor numa experiência tão maravilhosa. Então, assim, a Kézia ressaltou, e os pais que nos assistem, nunca podemos desistir dos nossos filhos, né? O Senhor tem cuidado, o Senhor tem tratado, e se algum filho está distante, o Senhor vai trazer de volta. E um segundo tópico que o Senhor começou a comentar conosco, né, do casamento, a sua família, o seu encontro com Ruth. Nós temos na programação da TV, da rádio, um programa que é muito importante para nós, que é Família, um Projeto de Deus. E quando nós conversamos com os pastores sobre a constituição da família, é porque nós queremos enfatizar para os nossos adolescentes, para os jovens, que o nosso caminho não é o caminho, os ensinos que o mundo tem dado. Com certeza. Né? O nosso caminho é da constituição de uma família e como que é importante nós termos a nossa família preservada no Senhor, os cuidados, as experiências que o Senhor nos dá. Então, qual o conselho que o Senhor pode dar para os jovens sobre a constituição de um lar, a constituição da família, aqueles que já estão orando por esse motivo? Olha, professora Fernanda e professora Kézia, vocês tocaram num ponto fundamental que eu creio que seja o cerne do programa, né? A gente percebe muitas famílias que foram formadas sem essa base e que, ao longo do tempo, começam a sofrer impactos por falta dessa base de uma escolha dentro do nosso ambiente. A Bíblia diz, né, um texto até muito forte, mas que eu uso muito com os jovens. Em 2 Coríntios, capítulo 6, diz: não vos ponhais com jugo desigual com os incrédulos. Veja, nós temos uma obra estruturada. Nós temos tudo na nossa igreja. Vocês veem a nossa programação, a nossa mídia, quantos conteúdos nós temos hoje. Isso nos orgulha. Para eu que venho praticamente 8 anos depois que a obra começou, eu sinto um orgulho tão grande de termos esse leque de opções na nossa TV, no nosso conteúdo, com tamanha profundidade, com especialistas como vocês e outros pastores e outros irmãos. Isso faz com que nós não precisamos colher em outro campo, que foi o conselho de Boaz a Ruth. Né? Não vás colher a outro campo, permaneça aqui, os meus servos vão te dar tudo que você precisa. Então hoje na obra nós temos seminários para jovens, nós temos seminários de 15 em 15 dias, nós temos eventos de todas as naturezas. Então o nosso ambiente proporciona que os jovens tenham escolhas dentro do nosso ambiente evangélico, né, entre servos e servas de Deus. Então o meu primeiro conselho é buscar na nossa família. Buscar na nossa família. É bíblico isso. E outra coisa é ouvir o conselho dos pais. Eu posso ler um versículo? Claro. Está lá em Efésios, eu até tinha separado aqui, Efésios capítulo 6. Então, irmãos, eu vou ler para vocês aqui, olha, por favor, os nossos queridos telespectadores. Do verso 1 até o verso 4, tá bem? Diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
E vós pais, e aí vem o conselho para nós pais, né? Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Então veja, o melhor conselho vem do pai e da mãe, mas também o conselho vem do pastor. O pastor precisa ser procurado no aconselhamento do namoro, né? É um conselho de alguém que já passou por isso, que já orientou tantos jovens. Então eu acho, professora Fernanda, dentro da sua pergunta, inicialmente, são esses pontos no início. Eu não sei se você vai continuar perguntando, você até me auxilia na continuidade da minha abordagem. É porque assim, pastor, quando nós falamos de família, nós temos diferentes referências no mundo sobre como constituir uma família, né? Especialmente de testar antes de casar, né? São diferentes formas de constituir. E as famílias vão se construindo e também são abandonadas de uma forma muito rápida. Do mesmo jeito que começa de uma forma muito imatura, também às vezes finalizam de uma forma muito imatura, né? E para nós, e nós aprendemos com a Bíblia, é que o Senhor trata a família de uma forma muito séria. É um compromisso muito sério. Deus ama casamento. Como o Senhor aqui está dizendo, né? Há uma preparação, há uma orientação que é dada pela família, que é dada pelo pastor, pelas igrejas, de um acompanhamento. Então, tanto no sentido da constituição de um casal, do início da família, quanto da permanência da família, né? De não desistir da sua família. Ora, a nossa família não é perfeita, é a que nós temos. É a nossa, é a mais amada porque é a nossa. Então, nesse sentido que nós estamos assim desejando conversar, né, com o Senhor já deve acompanhar já há muitos anos muitas famílias e ver diferentes tempos também, né, de cada um em cada cenário. Então, são desafios novos a cada tempo. Eu tenho certeza que o Senhor, os seus filhos também foram passando por diferentes desafios, mas nós sabemos que a família é um projeto de Deus e ela precisa ser preservada. Nós precisamos lutar pelas nossas famílias, não é isso, pastor? Com certeza. Eu aprendi muito com os nossos pastores referências, né? Pastor Dodge, irmã Sara, Dodge, sempre foram referências nesse aspecto de lutar pela família. Eu aprendi muito com eles. E, evidentemente, com o nosso presidente, pastor Gedeuti, que sempre bateu nessa tecla, né? Lutar pela família e orar e buscar, e insistir. Tanto é que até hoje meus filhos têm mais de 40 anos e minha esposa Ruth, você cobrou o Daniel para ver se ele foi na escola bíblica? Você perguntou para Sara se ela levou a Ana Beatriz na escola Estão bíblica? distantes, né? Então, mas permanecem acompanhados. Né? A gente mora em Portugal, em Lisboa, mas o WhatsApp funciona, né, ao vivo e em cores. Então, a luta pela família é para sempre, professora Kézia, é para sempre. Nós não podemos desistir. E essa cobrança, na verdade, é uma cobrança com amor, né? Sem uma irritação dos filhos, não. É mostrando a necessidade deles também permanecerem e levarem os netos a terem essa experiência da escola bíblica e da nossa experiência, né? Então eu acho que a família é uma instituição divina. Deus estabeleceu a família. Não é bom que o homem esteja só. Farei a ele, né? Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. E nós estávamos conversando um pouquinho antes, eu posso abordar aquele detalhe que a professora Fernanda falou, sobre uma tendência de até muitos crentes aí, defenderem a família sem filhos. Eu acho que tem uma porção de egoísmo e uma coisa antibíblica, porque o Senhor disse, crescei e multiplicai-vos, né? Nós cremos na palavra como inerrante, suficiente para nós, e diferentemente de alguns que estão querendo atualizar a Bíblia, nós não queremos. Nós queremos ela no sentido original. Então, a família é importante, a não ser algum caso
médico, clínico, né, ou algum impedimento dessa natureza, mas a família é importante. E como a professora Kézia disse, a nossa vida é feita por capítulos, né? Você casa, você passa um período com aquela experiência, depois vem os filhos, é uma outra fase na vida, né? Vocês são muito jovens ainda, mas quando forem avós, se Jesus não voltar antes, é um outro capítulo, é uma doçura maior e a gente fica mais flexível, mais amoroso, cede mais as coisas, aí os filhos vão dizer, né? Esse é o Mudou, meu pai, né? Esse é o meu pai. Adoram os avós, né? Então os filhos cobram a gente para sermos como éramos, né? Enquanto o senhor vem falando, eu fico pensando assim, meu Deus, como é maravilhoso quando a gente pode ver na nossa família essas experiências de servos posicionados no Senhor. Há quem diga que quando uma pessoa, né, uma família não é servo, esse mau testemunho influencia muitas gerações, não é? Porque os filhos, os netos e às vezes até os bisnetos, quando os pais têm filhos mais cedo, né, tomam como referência esse mau testemunho da infidelidade ao Senhor e ao casamento, né, às vezes um comportamento com vícios, uma falta de compromisso, de temor. E aí o Senhor disse, olha, na minha infância eu aprendi sobre o temor, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a gostar da EBD, eu aprendi a cantar louvores, eu aprendi a amar a palavra, aprendi a amar o que a igreja me ensina. E isso alcançou outra geração e mais outra. Então, nós cremos que o Senhor tem transformado gerações a partir, às vezes, de que se compromete a servir ao Senhor de interesse de coração. Isso chega aos filhos, né? Isso chega às famílias de outras gerações em relação a essa força que nós temos, né? Como família posicionadas no Senhor, né? Eu queria fazer um complemento aqui, se vocês me permitem, da importância da Ruth na educação dos nossos filhos e até dos netos, né? Vocês, como mulheres e esposas, sabem da importância da mulher nesse ambiente do lar. Eu fui pastor muito jovem na obra, né? E sempre viajei muito para assistir às igrejas. A obra estava em expansão em São Paulo, no sul do país, e depois na América do Sul, e depois em outros lugares onde eu fui transferido. E o que acontece é que a educação básica, bíblica e como cidadãos, né, a Ruth teve uma participação fundamental. E os momentos em que eu permaneci em casa com os filhos eram momentos de qualidade, porque ali eu tinha que me dedicar como me dediquei mesmo. Mas eu seria leviano se não desse a honra àquela que não pôde estar aqui, porque ela está em São Paulo. Mas a Ruth tem sido até hoje com os filhos e com os netos, né? Filho de mais de 40 anos, mas estão aí sob os cuidados dela e a base de oração e de apoio ao meu ministério, isso sempre foi fundamental. Então, queria deixar registrado isso, tá bom? Nosso agradecimento a Ruth. E os irmãos vão conhecer a Ruth pela fotografia da família, que o pastor vai apresentar, né? O nosso carinho e a importância de uma irmã valorosa, virtuosa, ao lado do pastor, que possibilita e traz um outro ensino, pastor, porque eu e Kézia, a gente sempre vem falando do cuidado que os pais têm que ter em acompanhar as crianças, em acompanhar os adolescentes. Mas o senhor vem lembrar nós, que nós ainda vamos entrar nessa fase, mas os nossos pais vivem isso, que filho é um acompanhamento por toda a vida, né? Não tem Vocês jeito. Estão morando lá em Lisboa, mas diz assim, olha, já perguntou se esteve na EBD, aqui está em São Paulo, que está nos Estados Unidos. É um amor grandioso, é um cuidado pela vida inteira. E quando eles vão ficando jovens, pastor, também entra aquela fase da escolha da vida profissional, né? Muito bom. Como que os pais, assim, é um desafio os pais acompanharem essa escolha, é um desafio para eles escolher o curso, porque a gente escolhe muito jovem,
17, 18 anos, já estamos fazendo o Enem para entrar na vida universitária, para escolher essa profissão. Eu queria citar um texto bíblico rapidamente, professora Fernanda, muito importante isso que vocês estão abordando. O texto bíblico é aquela parte de Samuel. Samuel foi criado no ambiente dos filhos de Eli. Ele tinha tudo para acompanhar a vida espiritual fracassada dos filhos de Eli. Deus abominava aquilo que eles faziam. No entanto, Samuel foi uma bênção, né? E foi uma bênção e teve uma carreira maravilhosa, foi um juiz, foi um profeta, foi um homem usado muito nas mãos de Deus, fruto de uma decisão dele ao lado do Senhor. E claro, lembrando de Eucana e Ana, que deram a ele uma estrutura espiritual. Quanto à escolha, eu creio que tem que ser algo do Senhor. É claro que existe uma vocação natural, humana de cada jovem, mas submeter à vontade do Senhor é fundamental. E nós temos, os pastores, eu gosto muito de aconselhar os jovens nesse campo. Sentar com os jovens, conversar, puxar um pouco o interesse deles, se é área de exatas, se é área de humanas, se é uma área da saúde, área de medicina ou coisa semelhante. Então, até para a gente poder, quando orar por eles, colocar de uma forma dentro do conhecido para aquilo que o Senhor vai revelar. Então é uma área que eu gosto de trabalhar muito com os jovens nesse sentido. Por quê? Nós, se Jesus não voltar, nós passamos. Quem vai continuar essa obra? É essa geração que está chegando, de pastores com outras idades e esses jovens que estão chegando. Então, essa área é fundamental. Precisa ser bem acompanhado, bem informado e posicionado em relação aos talentos que o Senhor deu. Exato. Pastor, nós já estamos encerrando esse primeiro episódio, esse mais com foco no modo como o Senhor foi alcançado pelo poder de Deus, Amém. Também a sua esposa, a constituição da sua família, o acompanhamento dos seus filhos, mas num próximo episódio, os irmãos que estão aí vão nos acompanhar, nós vamos conhecer mais da sua vida acadêmica, profissional e do trabalho que o Senhor tem realizado na igreja. Mas agora, para nós encerrarmos ainda esse episódio, nós queremos saber se o Senhor ainda tem algum texto da palavra, alguma orientação para deixar para os nossos jovens em relação à constituição da família, essa decisão tão importante, nestes tempos de referências tão diferentes daquelas que são bíblicas, daquelas que nós confiamos como nossa referência de fé, de verdade, de prática, de alegria, de paz. O que tem na Bíblia não muda, a palavra do Senhor não muda, os cenários estão mudando, mas a Bíblia não mudou, a direção que o Senhor tem para nós. Se o Senhor ainda puder trazer uma orientação para aqueles que nos assistem. Eu citei vários versículos bíblicos aqui, eu creio que a obediência aos pais para que te vá bem, se prolonguem os dias na face da terra, e também esse exemplo de Samuel, e me toca muito, porque o mundo hoje está sufocando o jovem com inúmeras vozes, O jovem hoje tem muitas opções no mundo, mas no sentido bíblico, nós só temos uma base. Qual é a nossa base? A nossa base é a palavra. Então, não deixar que nenhum ambiente, seja universitário, seja dos seus amigos, isso venha te influenciar. Samuel não se deixou influenciar por Ofni e Finéias. Samuel seguiu o projeto do Senhor para a sua vida. E que cada jovem faça isso, obedeça seu pai, a sua mãe, para que seja bem sucedido na sua vida e não deixe que o ambiente do mundo te contamine. Nós temos um ambiente maravilhoso, que é a igreja, a presença do Senhor. Deus abençoe os jovens
E obrigado por essa oportunidade, as professoras Késia e Fernanda. Nós que agradecemos, pastor. Nós saímos sempre muito felizes de um encontro como esse, Amém. onde aprendemos tanto. Obrigada, pastor. Obrigado eu. Paz, Senhor Fernanda. Paz, Senhor Paz, Senhor Késia. pastor. Amém. E você que nos assiste, pastor bem ressaltou, faça a boa escolha. Nós temos o exemplo de Samuel, que teve opções diferentes, mas ele sempre fez a boa escolha. Nós que estamos aqui em permanente oração pelas nossas famílias, nós queremos ressaltar: a Bíblia tem a direção segura para que você possa fazer sempre a boa escolha. Vamos firmes juntos, e se você ainda quiser trazer um recado especial para essa família querida, pastor Gerson Belucci, a sua esposa Ruth, escreva no nosso Instagram, @icm.organização e método. Nós nos encontramos no próximo episódio. Esperamos que vocês tenham sido tão abençoadas quanto nós fomos aqui neste encontro. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.